Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui com mais um aulão hoje, né? A ideia é que hoje o nosso foco é trazer essa questão das análises mesmo, né? Então, como fazer as análises básicas de performance do seu RD Station Marketing. A gente vai trazer aqui, basicamente, 4 análises simples para que você possa verificar se a sua empresa está, então, no caminho certo, está on track. Para iniciar, a gente traz aqui uma agenda para vocês já irem entendendo o que vai ser abordado hoje, ao longo desses 45 minutos, mais ou menos uma hora aí, que a gente ainda vai ter para abrir para perguntas no final. A nossa agenda, então, análise de funil de vendas, né, entendendo a performance de seus pontos de conversão. A gente vai olhar também sobre como analisar os resultados das suas automações, que é algo bem particular, né, análise de canais do RD Station Marketing mesmo. E a gente ainda trouxe um bônus para vocês, que é a parametrização das campanhas de mídia paga. E no momento final a gente abre para dúvidas aí onde vocês todos podem estar mandando para a gente e a gente vai responder. Bom, um pouquinho sobre nós, então, para que vocês nos conheçam aí, quem não sabe ainda quem a gente é, quem não teve contato conosco ainda. Vou abrir aqui com o nosso convidado especial para hoje, que é o nosso PM de produto aqui, Resmini. Bom dia, pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos. Eu sou Thiago Resmini, estou há 5 anos já aí à frente de produto de análise aqui do RD Station. Sou engenheiro de formação, então sempre tive mais a cabeça em números e acabei caindo aí nesse mundo de gestão de produtos aqui na RD, tá? Estou aqui para ajudar e dar algumas dicas. Bom dia, Pode se pessoal. apresentar. Opa! Bom dia, pessoal. Eu sou o Arthur. Eu trabalho aqui como especialista de sucesso do cliente na RD. Tenho mais ou menos 3 anos de experiência na área. Mais de 200 clientes atendidos na RD e eu sou formado em relações internacionais, mas acabei aí caindo nesse mundo de atendimento e marketing. Valeu, meninos. Bom, eu sou a Michele, sou especialista de sucesso aqui na RD, né? Trabalho em time de otimização e performance, sou formada em publicidade e propaganda, então acho que diferente dos meninos eu já caí na área aí já faz bastante tempo, né? Eu tô com uma carreira de mais de 13 anos aí focada na área de atendimento, realmente, na área de marketing. Trabalhei nas maiores agências do Rio Grande do Sul, nas agências de publicidade, né? Trabalhei mais de 4 anos no marketing, então já estive do outro lado do balcão, já sei como é que funciona, já sei as dores que vocês passam, já passei por elas também. E tenho aí mais de 10 anos de experiência em atendimento de key accounts, aí de contas enterprise, e estou há um pouquinho mais de 2 anos na RD. Acho que a gente vai poder apoiar, esse é o time que vai estar aqui com vocês hoje pela manhã. Bom, não tem como a gente começar conversando de análise sem a gente falar de funil de vendas, né? Então, do tráfego às vendas, acho que a gente pode iniciar por aqui, né? Então, entendendo o que é o funil, né? Por que ele é importante, né? E por que é importante, o que é e por que é importante definir o funil de vendas no fim das contas, né? Como é que funcionam essas etapas, né? A gente vai trazer ali um desenho, né, da pirâmide Chat Homes para que vocês lembrem, né? Quem já conhece e faça essa visão entre a pirâmide e também o inbound. O que medir, então, né, dentro desse funil e o porquê que é importante, né, trazer ali um ponto de benchmarking também. O funil, ele mostra a jornada do cliente desde o primeiro contato até o fechamento do negócio, né? A gente trouxe aqui na apresentação algumas ferramentas para vocês, aqui tem a primeira delas, né, uma ferramenta para definir o funil de vendas, então vocês vão ver que ao longo da apresentação a gente vai ter várias ferramentas aqui para vocês também, para ajudar vocês também depois, né, num segundo momento aí. Então, por um bom funcionamento do RD Station Marketing, né, assim como para a gente olhar para o funil de fato fazer sentido e tirar essas análises que o Resmini comentou, inclusive, é fundamental que a gente tenha um funil completo, né? De nada adianta a gente tentar analisar um funil se ele tiver apenas visitantes e leads, por exemplo, né? A gente precisa ter aí as oportunidades marcadas, as vendas marcadas, se possível também os leads qualificados, né? Então, isso vai fazer com que a gente, de fato, tenha uma análise aí do que está acontecendo, né? Inclusive, com esses dados mapeados corretamente, a gente consegue olhar para a operação de marketing da empresa e saber se, de fato, ela está atendendo ao que a gente espera. Então, o custo de aquisição de cliente, né? A questão do retorno de investimento, isso tudo vai estar claro, à medida que vocês tiverem com esse funil desenhado, à medida que vocês comecem a interpretar esse funil mês a mês com o passar do tempo, vocês
vão conseguir enxergar isso de uma forma mais clara. E o que a gente espera, né, o que a gente olha para quando olha para esse funil, como é que a gente monta, como é que a gente faz aqui, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente está fazendo a jornada do lead para alguém, né? Para a nossa persona. Então, a gente precisa focar na dor dele, né? É muito comum a gente, no meio do caminho, acabar esquecendo um pouco da dor do lead e tentando já ir lá para o fundo do funil, enfim, a gente precisa organizar, então, essa jornada de acordo com a persona e de acordo com o momento que ele está dentro do funil, né? Defina seus milestones, né? Tipo, veja quais são os seus marcos que definem, de fato, as viradas, né? Então, quando é que um lead vira um lead qualificado? Quando é que ele deixa de ser um lead apenas para ser um lead qualificado dentro do meu cenário, dentro da minha organização, né? Quando é que ele vira de lead qualificado para oportunidade, né? Quando é que eu posso passar ele para o comercial? Qual é o momento certo para também não pegar o lead no momento errado e acabar queimando, né? Qual operação nunca aconteceu isso, né? Acabar entrando em contato antes ali com o lead, sendo que ele não estava pronto ainda, ele não era uma oportunidade. Definam esses marcos e definam essas etapas, né? Então, de visitantes para leads ali, esses leads precisam percorrer essas etapas, isso precisa acontecer, precisa estar desde o topo do funil, no meio, no fundo, não é à toa que a gente bate tanto nisso, né? Nossos materiais, a gente aqui na RD está sempre comentando sobre isso, porque é isso que vai definir o sucesso ou não de uma operação, tá? Então, definam quais serão esses gatilhos utilizados aí. Aqui tem mais um bônus de uma ferramenta para vocês também. E aí, conforme a gente vai entendendo, né, a gente vai... trouxe aqui esse exemplo, né, da pirâmide de chat homes justamente para a gente olhar e entender o cenário, né, que às vezes a gente tem algum contato com o cliente e ele fala, não, mas eu estou vendendo, enfim, estou ali no fundo de funil, estou fazendo fundo de funil e está bacana, estou fazendo a venda. Você está se comunicando, possivelmente vendendo para 3% do potencial que você tem, né, os outros 97% ou não estão dispostos agora a falar com você, ou não estão interessados, ou realmente nem têm tanto conhecimento aí sobre o que você tem, né, sobre sua solução, enfim. Então, muitos nem sabem que tem a dor ainda da solução que você pode resolver, né. Então, eu trouxe a gente trouxe esse parâmetro, né, entre a pirâmide chat homes e o funil de inbound, né, dá para perceber muito que quando a gente vira, a gente encontra ali, então, aqueles 97% ali, estão todos ali, né, no início, então, dentro dos visitantes. Então, o que eu preciso fazer para que essas pessoas que não estão me dando atenção, para essas pessoas que não estão nem considerando a minha solução, comecem, de fato, a considerar a minha solução, possam vir a ser um lead, né, e para que eu possa aumentar o meu volume de vendas. Então, é muito interessante esse cenário, esse parâmetro para a gente começar, então, a atrair essas pessoas, né? Então, através do blog, através de SEO, através das redes sociais, para a gente poder converter esse lead, né? Ou seja, trazer esse contato para dentro da nossa base, para que a gente possa começar a se relacionar e ele chegue ali no 7%, né? Mais para o topo da pirâmide, que ele começa a ficar disposto a nos escutar. Tá? Então, esse é teoria, mas quando a gente aplica assim na prática, a gente entende que faz bastante sentido para a gente começar a entender melhor aí o inbound. E como bem falou o Resmini ali no início, né, existem muitas métricas, então é muito comum, poxa, o que eu meço, né, para que lado que eu vou? Eu diria que o ponto principal aí no início, né, no kickoff aí, seria ter esse alinhamento entre marketing e comercial, né? Ambas áreas precisam estar unidas e precisam estar olhando para o mesmo lado, né? Essa meta precisa ser definida em conjunto, porque quando existe uma meta de uma área e de outra, claro, obviamente vão ter outras métricas, né, de brand, enfim, que o marketing vai estar traçando aí que vão ser diferentes, mas a métrica, quando caminhada em conjunto ali com relação às vendas, geralmente faz com que uma operação tenha sucesso efetivamente ou não, né? Até porque você vai ter feedbacks da equipe comercial, enfim, ali em cima da operação de marketing, né? Então, definam essas métricas junto com a equipe comercial, né? Quais são, né? Poderiam ser faturamento, novas vendas, né? O custo de aquisição de clientes, né? E sempre lembrando que custo de aquisição de clientes não é só o que eu invisto em mídia paga, por exemplo, versus o número total de clientes. Não, eu preciso de todo o custo do marketing, né? O quanto as pessoas ganham, né? Qual é o salário das pessoas, o que eu estou investindo em mídia paga, o que eu estou investindo em ferramenta, tudo isso dividido pelo número total de novos clientes é que vai estar, de fato, o CAC para vocês aí.
E uma dica que eu sempre dou aí é de se aproveitar do marketing digital de inbound, que é rastreável, né? Então é super comum, é uma armadilha de marketing se preocupar em gerar de fato as oportunidades para passar para vendas, e aí vendas que está lá com a meta de vender, que está reportando isso, é quem está correndo atrás, e marketing esquece de medir quantas oportunidades passou, quantas vendas foram efetivadas com isso. E aí lá gera um problema depois na hora de provar ROI, né? Então o marketing mais tradicional era difícil de rastrear. Eu sempre digo para aproveitar o digital e se preocupar ali em marcar, em ter essas vendas, ter essas oportunidades para conseguir, né? Porque o problema só vem depois. Na hora de provar o ROI, se não tem os dados lá, daí vai ser difícil. Então é importante já desde o início se preocupar em não só gerar as oportunidades, mas também garantir que elas estão sendo rastreadas da forma correta, né? Perfeito. Boa, boa. Também é importante a gente salientar que existem duas maneiras onde é possível a gente focar para a criação de metas, né? Fazer uma análise histórica aí dos dados de marketing da sua empresa, e se você não possui essa análise histórica, né, consolidada, você pode se basear num benchmarking do funil de vendas do seu segmento, tá? E onde que eu coloco as minhas metas dentro do RD Station, né? Essa é uma dúvida e uma área que muitas pessoas, muitos clientes não sabem, né? Dentro do RD, aqui no dashboard, logo de entrada, tem ali uma área que está selecionada em vermelha, que é a definição de metas. E a partir disso, ele vai para essa segunda tela aqui, onde a gente consegue ver o número atingido em novembro e colocar um cálculo para o que a gente pretende atingir em dezembro. Então, no caso que a gente fez um cálculo de mais ou menos 5% de aumento em cada etapa do funil, tá? Então, a gente vê de visitante, em novembro tinha 2.949, passou para 3.096 com esse cálculo, teve um aumento de 7 leads em relação ao mês anterior, o que gerou 3 leads a mais qualificados, uma oportunidade e possivelmente uma venda a mais. Então, isso mostra bem a cascata do funil, né? O funil não deixa de ser uma cascata, então a gente está focando lá em cima e está cascateando para baixo. A gente também deixou aqui embaixo mais uma planilha de apoio para vocês, que é uma calculadora, um plano a longo prazo, onde você pode calcular as suas metas a partir do benchmarking do teu segmento. Então fica essa dica aí, que esse material é super bacana. Esse material é bem legal, vocês vão encontrar já essa planilha, vocês vão encontrar alguns materiais ali nessa planilha, e ali na segunda aba, se não me engano, tem ali o benchmarking para vocês fazerem os cálculos. Bom, e aí, vamos lá, né? Não tenho o histórico, ou não mapeava meu histórico, né? Porque histórico a gente sempre tem, mas às vezes ele não está mapeado, né? Então, a melhor forma, muitas vezes, de partir para algum ponto é, de fato, olhar para o benchmarking, né? A gente trouxe aqui um funil mais genérico, né, onde a gente olha para o volume de visitantes, leads, oportunidades e vendas, então, como sendo de visitantes para leads ali 10%, de leads para oportunidades 5%, de oportunidades para vendas 30%, né. O que eu preciso, por que é importante, né, eu olhar para um benchmarking? Então, uma estratégia não invalida a outra, né, eu posso olhar para o meu histórico e posso olhar para o benchmarking de mercado e conseguir, com essas duas métricas aí, traçar as minhas, quais serão as minhas de verdade, né, quais serão as minhas de fato para eu poder caminhar. Então, é importante porque você pode já descobrir, encurtar caminho, né? Descobrir algumas práticas de sucesso que os concorrentes ou que empresas no mesmo segmento que você já trabalham. Então, isso vai fazer com que você diminua a sua curva de aprendizado, né? Acelerando aí o processo e você tendo efetivamente um resultado mais rápido. Identificar tendências, né? Olhar para o mercado, olhar para o cenário, porque muda muito, né? O mercado que eu estou, então muitas vezes o mercado é mais regionalizado, ou a gente está falando de um segmento mais específico, então todas essas tendências vão fazer diferença na hora de você avaliar, fazendo um bench, né? Então, não comparando algo que não tem absolutamente nada a ver, ou com um player muito grande com o seu, né? Aprimorando, então, processos e práticas a partir desse conhecimento que você já vai ter, e também estabelecendo métricas a partir do seu segmento, né? Então, meu segmento performa dessa forma, então eu vou comparar mais ou menos com essa ideia. A gente sempre fala que a gente tem as portas abertas aqui na RD para fazer benchmarking, então,
tanto com o setor de marketing da empresa, então a gente está aberto para isso, né, para que vocês venham, conversem com a gente, façam benchmarking aí, e também, eventualmente, né, com outros clientes e clientes, né, possam trocar entre si também informações que sejam relevantes aí, para que todo mundo possa crescer, né, essa é a ideia. Bom, então, a otimização constante, né, o que a gente precisa avaliar nesse cenário todo, depois de criada e testada, né, a ideia é sempre otimizar e reavaliar o seu funil, né, então, assim, olhar para como é que está o seu ROI, como é que está o seu retorno sobre investimento, o marketing vendas está trazendo retorno, né, uma calculadora de ROI ali também para vocês poderem avançar nesse sentido, se vocês, caso já não usem alguma. Qual o canal que está trazendo mais retorno em vendas, né? Considerando o ciclo de vendas do cliente, porque às vezes eu performo muito bem num canal, e a gente vai falar de análise de canais hoje um pouco, né, mais a fundo, mas às vezes eu performo muito bem num canal, no sentido de ter muitos visitantes, mas de converter pouco, né, de ter poucas conversões. Então, acontece às vezes poxa, eu tenho uma super visita em mídia paga, mas não converto, né, e no fim das contas não me gera oportunidade, não me gera venda. Pô, então, de repente, talvez não seria mais interessante a gente focar mais no orgânico, então investir mais em SEO, já que está trazendo mais conversão, fazer essa análise, então, constantemente, porque, eventualmente, de tempos em tempos ela muda. Avaliar quais conteúdos que trazem mais venda, então, de novo, né, eu posso ter um conteúdo que performa super bem. Se ele me interessar para SEO, beleza, eu posso continuar investindo nele, né, tempo, recursos, enfim, mas qual é o conteúdo que mais vende? Qual é o que mais converte, né? E esse é o conteúdo que, em tese, a gente precisa trazer à luz e estar sempre otimizando ele para que ele possa converter cada vez melhor, né? Performar cada vez melhor. E qual a principal oportunidade de melhoria, né? Onde é que a gente tem um gap maior que a gente precisa resolver? Ou aonde é que que são os resultados abaixo do esperado, né? Ou aonde é que eu estou mandando muito bem e que está me trazendo retorno, está me trazendo venda? Bom, então é aqui que eu preciso focar para continuar performando ainda melhor. E aqui eu posso até estabelecer uma meta mais ousada no momento em que eu entender que esse é o local onde eu estou performando melhor, né? E, claro, né? Sempre revisando o histórico. E acho que a palavra mais importante nisso tudo é o constante ali, né? Eu lembro de sempre brigar para quando eu via aquelas imagens, né, que tem um funil que tem analisar no final, assim, né? Vender depois analisar. Eu sempre falei, analisar tem todas essas partes, né? Não é uma ação que se faz uma vez. É um ciclo, né? Você planeja, você faz uma avaliação, aí planeja um ciclo de marketing, né, algumas campanhas, depois você vai ver como é que foi o resultado, ver o que bateu a meta, o que não bateu, e baseado nisso você vai planejar o próximo ciclo. Então é uma coisa que nunca acaba, assim, né? aquele ciclo PDCA de planejar, fazer, checar e atuar de novo para sempre estar otimizando e não parar em nenhum momento. Não é uma ação única, né? Que eu, pronto, analisei, fiz o relatório do mês e agora acabou. Não, isso vai ser o input para o próximo mês. Perfeito, Resmini. E o que funcionava muito bem há 6 meses atrás, dependendo do cenário, da tendência do momento de mercado, hoje já não vai performar igual, né? E a gente vai precisar fazer uma otimização, vai precisar trocar o material, e isso tudo vai... A análise, ela é constante, né? Ela é no dia a dia, realmente. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é entendendo a performance dos seus pontos de conversão, né? Então, entender como é que eu sei que as minhas ações estão sendo efetivas hoje, né? O que eu posso medir, o que eu posso olhar, abrir o RD Station hoje e olhar. Poxa, sei que está performando bem, sei que está indo para o caminho que eu esperava, né? Então, as métricas mais importantes, falando de landing page agora especificamente, né? Sempre serão o tráfego e a conversão. De uma forma geral, a gente pode sempre trazer que uma taxa de conversão ideal de landing page seja de pelo menos 25%. Existem diferenciais, existem momentos em que eu vou performar melhor ou pior, mas essa é uma média para a gente ter uma noção se a gente está, de fato, caminhando para o lado que a gente espera, né, que é o lado do sucesso ali, do resultado. Então, os canais de distribuição para divulgação dessa landing page são sempre muito importantes, né, de novo, a busca orgânica aqui e a mídia paga. Revisar sempre o formulário, né, o inbound, o marketing digital, ele te dá essa possibilidade de você estar sempre mudando, né, de você estar sempre corrigindo a rota. Então, é aquela história de fiz uma landing page, publiquei, fiz mídia paga em cima dela, e faz 3 dias que eu divulguei ela e ela não está performando ainda, né? Se você não mexer nela, ela não vai performar em 7 dias o que ela não performou em 3.
né? Então, revisa o seu formulário, veja o que você está... E aí eu falei de mídia paga, mas obviamente, né, a gente está falando de canais de busca orgânica também. Revisa o seu formulário. O que você está ofertando é coerente com o volume de dados que você está solicitando? Né? O que você está solicitando para o seu lead? Às vezes você tem uma landing page que oferta algo de topo de funil e você está solicitando o telefone, né? Então, isso já é um parâmetro que, assim, possivelmente, assim, ou você vai receber muito telefone equivocado, errado, ou então a pessoa, às vezes, vai até deixar de converter, porque já tem o telefone ali e é uma oferta de topo de funil, né? Agora, se eu estiver falando, obviamente, de um trial, óbvio que eu posso pedir, sim, o telefone, posso pedir dados, porque o que eu estou ofertando, o que eu estou entregando, tem muito valor. Então, essa pessoa, né, é uma troca. Então, sempre avaliar se está coerente. E o volume de dados solicitados também, para que a gente consiga performar. E aí, a otimização de SEO, que é algo que muitas vezes a gente acaba não considerando tanto, né, na hora de fazer uma landing page, porém aqui é importante salientar que ela vai ser importante de fato, né, para landing pages que fiquem 3 meses ou mais no ar. Então, são aquelas landing pages mais perenes, que ficam por mais tempo, que tem uma durabilidade maior, porque o Google pode demorar sim para indexar, então se for algo muito imediato, não faz tanto sentido a gente despender esforços para isso. Mas se fizer, se a gente estiver nesse momento, o que a gente deveria estar olhando, então, dentro do trabalho do SEO, né, para as landing pages? Palavras-chave. Então, escolha bem as suas palavras-chave que correspondam, de fato, com a sua oferta isca, né, estando atento ali qual é a jornada, né, do lead naquele momento. Fugir de palavras genéricas, né, essa aqui é a grande questão também, porque a competição pelo primeiro lugar pode ser algo muito difícil de ranquear, e aí a gente vai ficar competindo desnecessariamente ali com algo que não faz muito sentido. E aí, quando eu estiver falando de palavra-chave, eu vou ter que analisar, então, para quem que eu estou fazendo esse material, né? Se eu estiver fazendo esse material para atrair visitantes, por exemplo, eu posso estar falando ali de palavras-chave de dicas, guia, apresentação, coisas nesse sentido. Se eu estiver falando ali de um material rico de fundo de funil, eu posso estar falando de melhor opção, eu posso estar falando de preço, eu posso estar falando... A minha palavra-chave, ela muda, né? Então, dependendo da jornada do lead e do que eu estou ofertando. Usar essa palavra-chave no título também, na URL, é algo que é importante e relevante para a gente trabalhar SEO em landing pages, tá? Sempre tentando ficar ali abaixo de 76 caracteres, justamente para evitar um impacto negativo, né? Trabalhar com essa palavra-chave no cabeçalho, né, repetidas vezes, então pelo menos 2 vezes ali no conteúdo. Mas antes de mais nada aqui, acho que poderia até pintar de forma mais efetiva aqui, é o conteúdo fluido, né? Não adianta a gente só olhar para SEO, só olhar para a performance, para o ranking, e acabar construindo um conteúdo que não faz muito sentido e que não está fluido para as pessoas, né, que estão interessadas em ler. Então, isso é importante também, a gente tá sempre com essas 2 frentes ali bem alinhadas. E aí, quando a gente fala de SEO também de imagens, né, a gente, se possível, né, focar no benefício. Então, já buscar uma imagem que foca no benefício que eu estou entregando, né? Trabalhar com textos alternativos também, como o uso da palavra-chave ali dentro dessas imagens. O tempo de carregamento da imagem, ela pode ser linda, maravilhosa, entregar o benefício, mas se ela estiver carregando de uma forma lenta, isso vai prejudicar completamente a experiência, né? E os templates também, mobile friendly, né, que a gente sempre fala, que são priorização pelo Google. Então, você, dentro da RD, você já consegue, né, escolher ali desktop, mobile. Então, se você quer, eventualmente, eu quero performar melhor para mobile, né, meu público é mais mobile, onde eu vou divulgar, etc e tal, você já cria pensando nisso, né, já cria pensando no mobile ali, cria pensando, obviamente, também no desktop, mas cria pensando no mobile também, para que você possa aí avançar e ter um ranqueamento melhor também no Google. E trabalhando o SEO nas landing pages, né, alguns pontos de atenção que são legais da gente olhar, né. Cuidado com a taxa de rejeição, que a gente vai estar trabalhando, então aquela landing page com uma alta taxa de visita, mas com pouca conversão, né? O Google pode entender que o seu conteúdo não é tão relevante assim, e ele pode colocar o seu ranking mais para baixo, né? Despriorizar a sua landing page em função disso. Mas por quê, né? Porque às vezes o
lead chegou lá e viu, poxa, não era bem essa oferta que eu estava esperando, ou o formulário é extenso demais porque eu queria, e aí isso vai acabar tendo essa taxa de rejeição maior, né? E aí, só voltando aqui, né, um ponto que eu acho importante frisar é, vou me dar ao trabalho de construir um SEO numa landing page, de fato, quando ela ficar mais tempo no ar, né? Porque o Google pode demorar para indexar o seu conteúdo e aí não vai fazer sentido todo o esforço trabalhado para isso. Então, não é toda a landing page que eu vou fazer esse esforço, mas sim, se você fizer, ela vai ranquear melhor e vai te ajudar a otimizar esforços aí também. E, se possível, não esqueça de colocar ali os botões de compartilhamento nas redes sociais. O próprio Google já falou que isso não é tão relevante, mas a gente sabe que acaba ajudando aí nessa questão do compartilhamento aí nas redes também. Mais um Drops que a gente trouxe ali, né, é uma ferramenta que você pode testar. Então, antes de você fazer o lançamento, você pode testar nessa ferramenta que a gente vai disponibilizar para vocês, como é que está a performance da sua landing page. Então, vai aparecer por 5 segundos na tela, você pode mandar para seus amigos ou para pessoas próximas a você, vai testar por 5 segundos e você vai ver, o seu amigo vai dizer, eu vi tal coisa, e aí com isso você vai ter uma noção se de fato já apareceu a oferta, já ficou claro qual é o benefício para ele ou não. E aí, falando de pop-up, né, para não dizer que a gente só falou de landing page, falando de pop-up também, a gente sempre tem essa preocupação, né, de não prejudicar a experiência do lead, não prejudicar a experiência do visitante, na verdade, né. Então, a ideia é justamente a gente personalizar o conteúdo desse pop-up na página que o usuário está navegando. Então, ok, se eu quiser colocar um pop-up de saída com a newsletter na minha página mais acessada, por exemplo. Mas, assim, o ideal é que realmente, para a gente conseguir uma taxa de conversão que faça mais sentido, é eu colocar dentro dessa página mais acessada, eu avaliar que conteúdo que está sendo esse, que conteúdo que as pessoas estão buscando efetivamente, e fazer um pop-up, um conteúdo mais rico em função disso. Então, construir uma trilha, né? Fazer esse conteúdo que vai ser, que é o mais acessado, que é o mais interessante, e distribuir algum conteúdo em cima dele para construir essa trilha aí para o lead, né? Isso vai fazer com que você tenha uma taxa de conversão maior. O uso do scroll box também, que é aquele pop-upzinho onde a gente tem só ali o quero fazer, né? Ali o exemplo de quero fazer o check-up, então você só entra para fazer uma conversão rápida, isso também traz uma taxa de conversão de 1 a 4% aí, e você não prejudica a experiência do usuário também. Lembrando que a gente não tem, né, o pop-up no mobile justamente para não prejudicar, né, e não sofrer punições aí do Google em cima disso. Ofertar versões de PDF, então, nos posts, que foi um pouco do que eu comentei também, né, ali da gente buscar qual é o conteúdo relevante em cima da página mais relevante, para que a gente continue nessa jornada. Se vocês têm hábito de entrar no blog da RD, vocês vão ver que a gente faz muito isso. Então, você está lá buscando sobre um conteúdo e, de repente, você está buscando sobre dicas de SEO, por exemplo, e cai um pop-up ali onde a gente fala as 10 dicas imperdíveis de SEO. A probabilidade de você clicar e você baixar esse material é muito maior, né? Ofertar um material de destaque na página de materiais educativos. Então, avaliar dentro, se você tem aquelas páginas onde você tem ali o material educativo, qual seria a opção de destaque, né? Às vezes vai ser assim, não encontrou o que você estava procurando, cliquei aqui para ver e tal. Então, isso vai ajudar bastante também a você conseguir conversões através de pop-up, para que você possa chegar efetivamente aí num percentual mais interessante. Ele pode chegar até 30%, 40%, mas normalmente ele converte 3%, né? Então, para que a gente alinhe expectativas aqui também. Minha dica aqui, tanto para landing page quanto para pop-ups, né, é super normal e super importante a gente colocar alguma campanha no ar, colocar um pop-up novo, colocar uma landing page e otimizando ela, né, medindo como é que tá e vendo os resultados. Mas é importante também o momento de dar um passo para trás e analisar como é que estão todas as minhas landing pages, como é que estão todos os meus pop-ups, qual que está gerando mais leads. É comum, às vezes, descobrir uma landing page que está lá há 3 meses no ar e, na verdade, é a maior fonte de leads e nem se sabe, porque eu estou focado só na que eu lancei aqui semana passada, tentando otimizar ela. Então, é importante fazer essa análise. O RD Station tem uma ferramenta, principalmente para landing page, ali, de ver qual que está mais gerando lead, mas tem o próprio Google Analytics para ver quais páginas estão sendo mais acessadas, por exemplo. Então, será qual landing page que está recebendo mais acesso? Como é que está a conversão dela? Tem uma página que tem muito acesso e uma rejeição super alta. É uma oportunidade para colocar um pop-up, por exemplo. Então,
ter essa análise de, sabe, listar quais são as minhas páginas mais acessadas, listar quais são as landing pages que têm mais conversão é super importante para priorizar o esforço, né? No fim, a análise é muito para conseguir priorizar onde é que tem mais oportunidades, né? Porque otimizar, a gente sempre pode lançar mais conteúdo, tentar otimizar a conversão, mas onde é que está a minha maior oportunidade? Onde é que tem bastante tráfego? Onde é que tem bastante conversão? Onde é que eu posso tirar mais resultado, né? Então, é super importante dar esse passo atrás numa análise global, assim, né? Perfeito, Resmini. Eu sempre falo para os clientes, você olhar onde é que está o dinheiro, né? Até porque às vezes você não tem tempo e braço para fazer tudo, né? A gente sabe que tem empresas que têm marketing mais estruturado, com muitas pessoas, mas às vezes não tem, né? Então a gente olha e tenta otimizar justamente onde é que tá vindo receita, onde é que está vindo tráfego, para a gente realmente potencializar isso. Bom, como analisar o resultado das automações? Entendendo um pouco da atribuição de dados, eu vou deixar o Arthur agora explicar um pouco para vocês sobre as automações aqui do Station. Bom, gente, então, antes de a gente entrar propriamente dito numa análise de automação, é interessante a gente pensar e refletir o que é uma automação e por que investir em automação de marketing. A automação ela é um processo de utilização de software e tecnologia para otimizar, automatizar e mensurar as tarefas repetitivas do seu marketing online. Eu posso citar aí 3 principais benefícios da automação. O aumento de vendas e receitas. Por que o aumento de vendas e receitas? Né? A automação ela te permite nutrir os leads que não estão prontos para o momento de compra ainda e ajudar a ganhar eficiência no teu funil de marketing através de um relacionamento personalizado. Logo, esses leads que estão mais nutridos e prontos tendem a gerar tickets maiores, né? Diminuir custo de aquisição de clientes. Ao estruturar as tuas automações, você passará a gerar menos trabalho recorrente para a tua equipe de marketing. O comercial também ele vai começar a receber leads mais preparados, o que vai gerar um ciclo de vendas menor e, consequentemente, também mais produtividade para a tua equipe de vendas. O terceiro ponto aí, que muita gente esquece, é que a automação pode ajudar a melhorar a retenção, né? O trabalho de pós-venda também deve ser uma preocupação para a empresa. E a automação ela pode ajudar tanto a melhorar a retenção, quanto estimular a recompra, dependendo do teu segmento. Então, o primeiro passo aí dentro da automação, né? Defina um objetivo para a tua automação. É preciso ter claro a tua estratégia, os teus objetivos para cada campanha de automação. Mas é importante também levar em conta que o principal objetivo da automação é avançar o lead sozinho no processo de compra. Portanto, tipicamente, aí, alguns objetivos que a gente vê em automação. Levar o lead até um CTA de compra, uma nutrição com o objetivo de avançar ele até a próxima etapa do funil, se inscrever em um curso ou um webinar, automações gerenciais, como distribuição de tags entre o lead, distribuição de leads para a equipe comercial, automações como marcação de oportunidade, alterar o estágio do lead, etc. A partir desse objetivo macro, você já consegue passar aí para a segunda etapa, que é estabelecer uma jornada para esse lead, né? Entender o estágio de compra do teu cliente é uma das atividades mais importantes, né, que tem dentro do marketing. E entregar o conteúdo certo, na hora certa para esses leads, digamos assim, é a chave para você ter resultados eficientes com a automação de marketing. Além disso, é importante a gente pensar que cada interação que você tem com o lead é uma oportunidade única. Portanto, sempre foque aí em escrever e-mails eficientes, personalizados, né, onde você vai gerar essa conexão aí com a tua base de contatos. O passo 3 aqui é a gente entender um pouquinho mais das principais métricas que a gente vê dentro da automação. A primeira que a gente cita é o CTR, né, que é o Click-Through Rate. É a razão entre a quantidade, ou seja, a razão, o número entre a quantidade de cliques nos CTAs do teu e-mail versus a quantidade de e-mails entregues, né? A segunda taxa é a taxa de abertura, que então é o número de e-mails abertos versus o número de e-mails entregues.
o terceiro ponto que a gente pode observar é a taxa de cliques, né, que é a razão entre o número de cliques no CTA versus o número de cliques, o número de e-mails abertos, né? Daí tem uma pequena diferença aqui da taxa de clique para o CTR. E o último ponto que a gente pode analisar é o volume absoluto, né? O número de leads que alcançaram o seu objetivo naquela automação e como que você está mensurando isso. Bom, passo 4 aí, uma análise na prática, mas antes a gente vai entender um pouquinho mais sobre as regras de atribuição do RD Station. O que são as regras de atribuição? São os critérios que determinam como serão contabilizadas as qualificações, oportunidades ou vendas quando o lead interagir com os diversos fluxos de automação que ele percorreu ou ele está percorrendo. Então, aqui abaixo nessa imagem, a gente consegue ver a tela geral ali do RD Station, da área de automação de marketing, e a gente consegue ver como filtrar aqui, né, em vermelho, atribuídos à última interação ou atribuídos à primeira interação. Bom, então, entrando aí propriamente dito na atribuição dos dados aos fluxos, né? Nessa primeira imagem que temos aqui embaixo, são 3 fluxos representando uma estratégia de automação simples e linear. Então, o lead pode fazer a sua jornada até chegar ao último fluxo, que é o F3 ali, que está em verdinho, quando nesse fluxo é marcado um evento, uma qualificação, uma oportunidade ou uma venda. Esses eventos, eles podem ser marcados diretamente dentro do fluxo ou indiretamente, por qualquer ação que o lead possa ter depois que ele já saiu do fluxo, como o exemplo aqui da imagem abaixo, onde a gente consegue ver, olha, o lead já passou do F3, ele não está o verdinho lá, mas ocorreu uma marcação de oportunidade aqui, que ela pode ser manual ou por alguma integração, uma segmentação. E uma vez que esse evento é marcado, o crédito que é dado por esse evento, qualificação, oportunidade ou venda, é sempre dado ao fluxo de acordo com o modelo de atribuição que você escolheu e que você filtrou ali no RD Station. Então, aqui, o que é a atribuição à última interação? Existem aí a atribuição direta, tá? Que é aqui onde está em vermelhinho aqui, que é o primeiro exemplo. E ele é identificado pela cor vermelha, tá? E quando seleciona o modelo atribuir a última interação. Quando é uma atribuição indireta, né, que é o caso que acontece ali na imagem 2, apesar de o fluxo não ter sido responsável o responsável direto pela marcação do evento de qualificação, oportunidade de venda, ele teve uma participação, né? E ele foi o último fluxo percorrido pelo lead antes dessa marcação manual, por assim dizer, né? Então, por isso que essa atribuição vai contar para esse fluxo. Bom, e aqui é um exemplo de atribuir a primeira interação, né? Nesse caso, o lead vai receber a atribuição que é do fluxo 1, na cor vermelha, pois ele foi o primeiro fluxo que o lead interagiu antes da marcação do evento. Foi por ele que ele começou a sua jornada de relacionamento com a tua empresa. E por isso que esse evento, quando você selecionar atribuir a primeira interação, ele vai trazer uma análise para um fluxo diferente. E aí, para escolher, né, como é que eu escolho qual das duas eu vou utilizar, né? Tudo isso é criado para responder uma pergunta que era para ser simples de qual que é o meu fluxo que me dá mais vendas, qual que é o meu fluxo que me dá mais oportunidades. E ela parece simples, mas eu sempre faço a analogia de perguntar quem foi que produziu um gol no futebol, por exemplo, né? Então, é comum a gente até associar o gol ao atacante, né? Foi lá quem fez o último toque na bola, que seria uma atribuição por última interação direta, né? Ele diretamente foi lá e fez o gol. Mas às vezes o atacante, né, numa indireta, ele chuta a bola, desvia em alguém e depois entra, então não foi bem ele que fez o gol, pode ter sido culpa de outra coisa aí. E muitas vezes, sei lá, a jogada que o meio-campo fez
foi muito mais importante para o gol do que o atacante que só empurrou a bola para dentro. Então, é só uma analogia para entender o porquê que isso existe, né? Não é uma pergunta tão simples de responder, é por isso que existem alguns critérios e dependendo do modelo de negócio, de como é que estão configurados os fluxos de automação, é mais importante escolher um ou outro. Então, aqui tem 2 exemplos, né? Então, se eu tenho muitos fluxos de entrada, né? Vamos supor que eu tenho uma estratégia que eu tenho, sei lá, né, 3 landing pages, 3 pop-ups dentro do meu site, e para cada um deles eu criei um fluxo de automação de seguir o lead a partir daquele ponto de entrada, e eu gostaria de saber, né, qual desses pontos de entrada está gerando mais oportunidades lá na frente. Então, eu vou usar o de primeira interação, né? Eu quero saber de onde é que estão vindo esses leads, por quais fluxos eles estão passando primeiro, né? Qual que é o primeiro fluxo que ele passa na vida, né, na timeline desse lead, antes de ele virar uma oportunidade. Então, nem interessa muito para mim quais fluxos ele vai passar depois, se ele vai para um assunto X ou assunto Y, mas eu quero saber de onde é que ele veio. Então, geralmente, eu vou usar a primeira interação. E para os de última interação, muitas vezes quer dizer em casos de um fluxo de venda de produto direto, né? Eu tenho fluxos de automação que vão ofertar produtos ou fazer uma conversão de fundo de funil. Lá no final tem um e-mail desse fluxo, por exemplo, e eu tenho diversos fluxos que fazem isso. Eu quero saber qual deles está gerando mais oportunidades ou qual deles que está trazendo mais vendas ali. Então, nesse caso, eu vou usar a última interação. Então, é uma escolha pessoal e muitas vezes é importante complementar essas duas análises, né? Se eu fazendo um paralelo, por exemplo, né, a gente usa bastante atribuição também em canais. Qual que é o canal que traz mais vendas se eu usar primeira interação? Geralmente, busca orgânica, né, são canais de entrada, certo? O lead costuma entrar muito mais na base de leads por canais de rede social, de busca orgânica, e muito menos por mídia paga, que eu nem estou fazendo anúncios para ele, por exemplo, muitas vezes. Enquanto se eu usar a última interação, costuma aparecer muito mais vendas, né, em e-mail, em mídia paga, que são canais mais de fundo de funil. Então, tem que entender muito bem qual que é o fluxo que eu estou analisando, ou qual resposta que eu estou querendo tirar dos dados para escolher, nesse caso aqui, se eu vou usar a primeira ou última. E no caso de fluxo de automação, tem mais essa questão de como estão configurados meus fluxos, né? Então, aqui esses 2 exemplos trazem bastante disso, né? Se eu tenho um fluxo só que marca todas as minhas oportunidades, vai ser muito claro, muito óbvio que se eu escolher por última interação, todas as oportunidades vão cair naquele fluxo. Então, é muito mais interessante eu usar o de primeira. Então, tem todas essas variáveis para escolher qual vai ser o melhor modelo de atribuição nos fluxos, mas tem ali a flexibilidade de escolher dentro do Station. E aqui trazendo só uma imagem dentro da automação de marketing no Station para a gente entender com o módulo de análise desligado, que a gente vê que fica ali no cantinho direito, tá? O que a gente percebe aqui? A entrada geral de leads, né? Quantos leads estão ativos nesse momento, passando pelo fluxo, né? Pode passar o próximo slide, por favor, Mi. E aqui já com o módulo de análise ligado e com o filtro atribuído à última interação. Né? Então, a gente consegue ver ali que tem a qualificação, a oportunidade. Nesse caso aqui de exemplo, não tem a marcação de venda. E o próximo slide, ele traz a atribuição à primeira interação. E a gente vê que esses números já dão uma mudada, né, em relação aos fluxos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre insights na prática. Né? A gente trouxe 2 exemplos aqui. Esse aqui é um fluxo 1. E o objetivo aqui é a gente analisar as taxas de engajamento do lead com os e-mails, né? Primeiramente, o que a gente pode ver? Que o e-mail não está tendo uma entregabilidade tão boa. O primeiro e-mail desse fluxo genérico, né? Está com 93% de entregabilidade. O que significa? Que praticamente 7% dos e-mails não foram entregues, podem ser contatos inexistentes. A primeira, um outro ponto que a gente analisa aqui é que a gente pode estar conversando com uma lista fria dentro do RD Station, né, leads desengajados, ou foi uma importação de base, alguma coisa nesse sentido. Além disso, é possível notar que o primeiro e-mail, ele funcionou, ele está chamando a atenção dos leads, teve uma boa taxa de abertura, uma boa taxa de clique, e fica nítido também que a gente não consegue prender a atenção dos leads ao longo da jornada, pois as taxas de engajamento elas vão variando muito, e isso pode indicar aí algumas hipóteses. A gente não está trabalhando bem os tempos entre um e-mail e outro, né?
não estamos sabendo o comportamento de abertura da base, o comportamento histórico de abertura da base de leads, não estabelecemos, por exemplo, um horário para disparo nessa automação. E claramente esse fluxo é um fluxo linear, ou seja, ele não tem nenhuma divisão de caminho. A gente não está tomando ações comportamentais para saber se o lead evoluiu, abriu ou não abriu o e-mail, por exemplo, e tentando fazer ações que a gente chama de repique, né? Que é quando a gente reenvia o mesmo e-mail para o lead, para que seja uma condicional para ele seguir adiante. E assim a gente tentar manter ele engajado. O próximo slide, ele já traz aqui, como a gente falou um pouquinho de taxas de engajamento, eu trouxe alguns números, né? Entregabilidade, mais de 98%, abertura, pelo menos 15%, clique, a gente sempre tem que buscar os 2%, e os cadastros até 1%, e spam até 0,1%. O fluxo 2, o insight 2 que a gente vai trazer, a gente consegue ver que é provavelmente um fluxo de fundo de funil, ou seja, para quem já está no momento da compra. Como que a gente vê isso? Pelo número de qualificações e oportunidades e vendas que estão marcados nas duas imagens e baixas pequenas, tá? Um de primeira interação e o outro de última atribuição. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a entregabilidade está alta, está acima dos 98% citados anteriormente. E o que a gente consegue ver também? Que a gente tem uma ação de repique nesse fluxo, que é esse e-mail 3, ali, né? A terceira linha que está riscada em vermelho. Por que a gente consegue ver isso? Porque o número de entregues, ele diminui. A diminuição aqui, né, dos 1.645 que abriram o e-mail anteriormente. Tá? E a gente consegue perceber também que nesse último e-mail teve uma queda na taxa de abertura, pois se trata de uma ação de reengajamento, que muitas vezes não tem uma adesão tão alta quanto o e-mail regular ou de abertura de um fluxo, que é o caso do primeiro aqui. Então, esses são alguns estudos de caso que a gente conseguiu trazer para vocês aqui. Minha dica aqui para automação é de principalmente abusar lá da mesma coisa para além que eu falei de landing page e pop-up, tá? Tem uma funcionalidade que lista todos os fluxos e tem o modo análise ali, como o Arthur mostrou. Lá, aquela tabela ela tem ordenação, né? Eu consigo ordenar qual que gera mais oportunidades, mais vendas ou mais qualificações. E é super importante usar essas ordenações para justamente descobrir de novo, né? Qual que gera mais vendas, qual que gera mais oportunidades. Vai dar mesmo paralelo que eu fiz para landing page, pop-up, né? Para descobrir quais são os fluxos mais importantes, onde tem mais oportunidade de negócio para otimização e para coleta de mais resultado nas automações também, tá? Bom, entrando então um pouco aqui na questão 4, aí, avançando no último tópico aí, né, da análise de canais do RD Station, a gente vai desvendar um pouco essa aba aí, que é uma aba, às vezes, não tão acessada pelos clientes, né, ou às vezes acessada e às vezes gera algumas dúvidas ali, né. Então, alguns pontos aí da análise de canais, que ela reúne todos os dados das campanhas, né, e traz insumos de fato para você otimizar suas estratégias. Então, quando você aprende, entende, né, e acessa, e, de novo, né, o que o Resmini comentou anteriormente, não é processar uma vez ao mês, né, é processar com alguma frequência. Claro, a gente sabe que não vai ficar acessando, às vezes, todos os dias a análise de canais, né, mas com alguma frequência a gente conseguir acessar isso, né, eventualmente uma vez por semana, enfim, dependendo da sua dinâmica, para que você possa aí olhar de fato o que está desempenhando melhor, né? Trazendo a possibilidade de criar relatórios por períodos, então, e avaliar sua campanha como um todo, né, em tempo real. Então, eu estou fazendo um exemplo comecei a Black Friday no dia X e vou até o dia Y, né? Eu consigo fazer um relatório personalizado dessas datas para que a gente possa tirar tudo que não interessa, tudo que não está dentro desse período, né? E aí analisar exatamente isso, né? Também consigo analisar por qual canal, enfim, né? Qual canal que eu desejo analisar, qual métrica que eu desejo analisar. Então, isso vai fazer com que eu melhor
de quais os canais que trazem os melhores leads para a gente, quais são as informações que a gente precisa levar mais em conta e otimizar, né? Como interpretar esses dados, né? Que é um pouco da dúvida aí de vários clientes, né? Olhar para análise de visitantes, né? Qual é o canal de conversão que atraiu mais visitantes, né? Onde a gente teve um volume maior de visitantes entrando, quais a gente teve mídia paga, beleza, os investimentos que a gente fez valeram a pena, deu certo, existe uma fonte de tráfego que tenha destaque hoje, se não existe, né, onde é que a gente deve potencializar ali, análise de conversões, qual foi o canal que foi responsável pela melhor taxa de conversão, né, esse canal recebeu investimento, né, recebeu mídia paga ou não, que era um pouco do que a gente está trazendo aqui hoje, mas para vocês irem entendendo aí a importância de olhar para esses dados e tirar deles insights aí, para continuar performando bem ou para começar a performar melhor, né. Análise de oportunidades, então, qual foi o canal mais efetivo para fundo de funil? Então, retomando aquela questão, né, às vezes eu tenho um ótimo canal, um canal que performa muito bem ali com os visitantes, mas que não vai trazer ali uma conversão tão efetiva com relação ao fundo de funil, ali com relação às oportunidades e às vendas também, né? Então, fazendo toda essa análise aí, a gente, quando entra, né, a gente consegue ter uma noção desses números, né? Essa tela que a gente visualiza hoje no Station, né? E com relação a um ponto que gera bastante dúvida também, muitas vezes o cliente está investindo em mídia paga, né? E ele não consegue enxergar, né? Esse dashboard está todo zerado. Né? E para isso a gente trouxe aqui até um bônus para vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor de por que eu consigo enxergar muitas vezes no Analytics lá os meus números, né? Por que eu consigo muitas vezes, e por que eu não consigo enxergar muitas vezes aqui dentro do RD Station o volume de mídia paga ali. Então, Arthur vai discorrer um pouquinho aí sobre as URLs para gente. E um exemplo que a gente traz aqui, clássico já entrando, né, que a gente consegue ver, rdstation.com.br/marketing, e o que é a UTM? É tudo aquilo que está depois aqui dessa URL padrão. Pode passar aí para o próximo slide, Jimmy? Por que utilizar, né? Isso daí, o Resmini já deu uma boa introdução, né? Mas estabelecer esses parâmetros necessários para o Google Analytics e outras ferramentas possam capturar os dados da campanha, monitorar o tráfego de cada link, então, para te ter uma análise mais assertiva e tornar mais fácil aí análises de testes AB. O que pode ser parametrizado? Redes sociais, e-mails, anúncios, qualquer coisa que envolva um link que leve o visitante ao teu site. Então, como parametrizar aí propriamente dito as suas URLs? Temos o formato original ali e o formato parametrizado. Pode já passar para o próximo slide, por favor? A primeira parte, né, é a origem da campanha. Então, a plataforma por onde o tráfego é originado, indicando o nome do canal que o Google recomenda, que é o UTM Source, que está destacado aqui em bold, né? UTM _ Source igual a Google. Pode passar o próximo. Depois é a mídia da campanha, entender como o tráfego está chegando até você. Então, é um UTM _ medium, está também destacado ali em bold, UTM _ medium igual a CPC. Esse que é o exemplo que a gente citou aqui. Então, quais tipos de medium que tu pode selecionar? Social, CPC, se é uma campanha de display, se é um e-mail específico, se esse lead está vindo de um e-book, de algum QR Code. Então, é nessa parte que você especifica como que esse tráfego está chegando até a página. A próxima é uma identificação para sua campanha de mídia paga, né? UTM _ campaign. Aqui no caso, a gente utilizou um UTM _ campaign igual a Black Friday, porque eu estou usando como um exemplo uma campanha de Black Friday. Pode passar para o próximo, por favor. Agora, o termo da campanha, né? Dentro de campanhas de search, dentro do Google Ads, você consegue colocar diversas palavras-chave e rastrear o termo específico para cada uma. Então, aqui o UTM _ term é igual a busca vai ser Black Friday RD ou RD Station, por exemplo.
E aqui a parte de conteúdo da campanha, onde você especifica o anúncio, né, talvez um criativo diferente ou um link diferente que gerou esse tráfego, que é o UTM underline content. Então, para onde que esse tráfego está sendo direcionado? Aqui, no caso, a gente colocou em bold, UTM underline content igual a home, porque eu estou levando ele para a home da minha página de marketing. E é aqui, nessa parte, que você faz as alterações para conseguir fazer teste AB nos teus criativos e nos teus anúncios. E daí, por último, a gente está trazendo, né? A gente sabe que é um tema super complexo, super técnico. Então, onde que eu construo as minhas URLs parametrizadas? A gente deixou aqui 2 links, um blog post da RD sobre o TM, tá? A gente também tem um gerador, aí, uma planilha geradora de UTMs gratuito, que a gente deixou o link para vocês, e também tem o URL Builder, que é a própria plataforma do Google para você conseguir construir as suas URLs parametrizadas. Por fim, né, se vocês precisarem de qualquer ajuda, estão aqui os canais, né, do RD Station para que vocês possam acionar sempre a gente, né, o atendimento, o RD Station Fórum, que está cada dia mais bacana, né, com os clientes compartilhando ali, trocando informação bem bacana. E fale conosco, né, através do chat ou do e-mail. Então, acessem a central de ajuda, compartilhem com a gente o que vocês necessitam. O time do Heroes está lá, e é uma das melhores centrais de ajuda do Brasil, então, com certeza, vocês não vão ficar desassistidos por aí. Alguns links aqui dos materiais de apoio, né, que a gente trouxe hoje para vocês, além das ferramentas. Então, as ferramentas estão durante a apresentação, e aqui estão os links que a gente utilizou aí, que vocês podem utilizar também, para saber mais sobre algumas das informações que a gente trouxe, tá? E a gente vai disponibilizar esse material, tanto no YouTube, quanto vai ser enviado também para quem está participando aqui do webinar. Então, todo esse PPT aqui, esse material, para que vocês possam acessar os links aí, passo a passo. Vai aparecer na tela de vocês uma pesquisa de satisfação, né? Então, se vocês puderem, compartilhem para a gente, nos avisem, digam o que vocês acharam com relação ao nosso treinamento de hoje, nosso aulão de hoje. Então, votem aí, espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho vocês no dia de hoje e possamos cada vez mais otimizar aí os nossos aulões, os nossos treinamentos.